as minhas saudações a todos, muito obrigado pelo convite. Aliás, sendo da casa, mais do que o convite, é assim uma espécie de chamamento ou de chamada para participar no encerramento deste congresso, que eu só acompanhei por razões profissionais, tenho tido uns dias muito complicados, assim muito lateralmente, mas fui ouvindo uma outra conferência e particularmente esta última conferência, e quero saudar os participantes pela reflexão que foi feita nesta última conferência. Saúdo então todos os que participam neste congresso e em particular o professor José Brito Celino, que digamos que é o pai responsável deste congresso e desta iniciativa, e em nome deles todos aqueles que participaram na organização, também em nome do Departamento de Ciência das Religiões da Universidade Lusófona que eu integro. Então, o desafio é sobre desafios, portanto a ideia que se tem nesta conferência de encerramento é falar sobre os desafios da fé cristã no mundo em crise. Ora, nós sabemos que a experiência da fé não é propriamente um fenómeno extraterrestre, é um fenómeno vivido, sentido e partilhado. A fé vive-se, exprime-se, interpreta-se, lê-se, relê-se, adapta-se na circunstância do que é da experiência humana. Nós, quando falamos em contexto científico, e é aqui, neste contexto que nós nos posicionamos, estamos aqui enquanto cientistas da religião e das religiões, ou sociólogos do fenómeno religioso, é por aqui que trabalhamos e o contexto que abordamos quando falamos de fé tem de ser o contexto da experiência concreta, aquilo que se torna visível, o invisível que se torna visível na perspectiva da experiência humana. Portanto, a religião e a fé enquadramos-la nesse inevitável espaço da vivência humana. É aí que eu me posiciono, julgo que é aí que todos nós, enquanto cientistas, nos posicionamos. Ora, no cenário de uma globalização líquida, usando aqui do pensamento de Zygmunt Bauman, os desafios da fé cristã são também os desafios de qualquer contexto religioso ou de qualquer contexto de fé. Essas relações líquidas de que falava Bauman são relações que têm a ver com a perplexidade em que mergulhamos pelo facto de a experiência humana, a experiência comunicacional ser, sobretudo e cada vez mais, uma experiência tecnológica e digital. Portanto, estamos aqui diante de uma revolução relacional e essa revolução relacional imprime também no cunho da experiência religiosa dimensões que são perplexas, que geram perplexidade e que obrigam as religiões e os que experimentam a fé e a espiritualidade a pensar de uma outra forma, ou pelo menos a ter um outro tipo de preocupação e de abordagem. Vivemos este tempo por isso, este tempo de memórias curtas, ou condicionadas pelo curto alcance do imediato, é por isso um tempo avesso à longevidade teológica, digamos assim, das preocupações dogmáticas ou doutrinárias das religiões mais convencionais, ou um tempo também avesso à profundidade das fugas espirituais em certos quadrantes que estão tanto na moda. Se calhar é precisamente por causa desta perplexidade deste mundo muito plasmoso ou líquido, que vemos o crescimento dessas experiências periféricas fora dos circuitos convencionais da religião, a que, assim, grosso modo, designamos como espiritualidades. Mas esta, eu diria, é talvez, aproveitando ainda a reflexão de Bauman, talvez a mais grave e perspectivando-se também a mais prolongada crise que temos pela frente no pensamento religioso e na experiência religiosa. O desafio da fé cristã no mundo em crise é o desafio da fé cristã e o nosso desafio enquanto seres humanos, a experimentar este tempo novo relacional na humanidade. Sabendo nós de antemão que viver em crise é uma constante da humanidade, da história humana, não é? Cada momento epocal tem a sua crise, cada momento epocal tem a sua saída resiliente da crise. O que é que acontece em virtude de vivermos muito mais agregados ou dependentes ou condicionados na leitura do tempo, do imediato e do imediatismo, sentimos a crise que vivemos sem esse longo alcance da memória histórica. Uma crise é uma crise
porque somos apanhados de surpresa. Digamos assim, grosso modo, é isto que é uma crise, não é? E mesmo podendo essa crise ser antecipada, curiosamente aqui há 30, 40 anos havia quem antecipasse em certa medida, mesmo sem ter a disponibilidade dos instrumentos e das ferramentas de comunicação que nós temos hoje, quem antecipasse que o desenvolvimento tecnológico nos levaria para este tipo de crise, mas mesmo podendo esta crise que vivemos ser antecipada, por quem tem esse dom ou a possibilidade de ler o tempo e os tempos com antecipação, a generalidade das pessoas e daqueles que dizem, fazem e sentem a experiência religiosa e de fé foi apanhada de surpresa. Não estávamos preparados. E a primeira reação a uma crise, esta ou outra, anda sempre, lá está, entre a perplexidade, o espanto, o medo. E a pergunta que temos de fazer é esta, é uma pergunta quase retórica. O medo não é afinal normal quando prevalece a incerteza e a perplexidade da surpresa? Se formos à Bíblia, estou entre pessoas que sabem muito mais dos estudos bíblicos do que eu, embora por dever académico tenha também de estudar a Bíblia, mas aqueles que estão aqui na mesa sabem muito mais disso, mas se formos à Bíblia verificamos, e quando falo da Bíblia falo de outras narrativas do Sagrado, verificamos que as dimensões do espanto, do medo, são transversais, quer dizer, no caso da Bíblia há, se bem soube, cerca de 6.000 referências à volta desta dimensão da surpresa, do espanto, do medo, do acontecimento religioso, milagroso, maravilhoso, do belo, do terror, da aparição do fenómeno atmosférico que desencadeia depois um fenómeno de temor a Deus, como se diz em contexto judaico-cristão, o medo. O medo é de facto uma ferramenta, um instrumento que acompanha também a própria fenomenologia religiosa. O medo e a crise. E só isto já daria para nós refletirmos um bocadinho, mas julgo que ficaria aqui, se me permite, esta abordagem que eu faço, até como desafio àqueles que vão refletir aqui sobre esta dimensão dos desafios da fé. Porque vivemos, de facto, um tempo de exacerbação dos medos, exacerbação social. Ora, e a pergunta é esta: qual é então o papel da fé? Nós que refletimos de forma mais racional o fenómeno religioso, qual é o papel da fé dentro desta incerteza que espanta, diante deste medo, este medo construído hoje em cima deste imediatismo das ferramentas tecnológicas e do aproveitamento até pseudopolítico do medo para a construção de outros mecanismos de subserviência ou de submissão? É que não falta quem, à boleia também da religião e dos medos religiosos, faça do medo e da incerteza essa ferramenta de solução política, junto dos mais frágeis, dos mais sensíveis, digamos, dos menos preparados ou dos mais emocionalmente suscetíveis. É assim na religião e é assim na política. Portanto, a pergunta que eu faço aos intervenientes, e enfim, como o José Brito foi aquele que lançou a mesa, não vou passar já a palavra dele, a ele passo no final, mas eu desafiava a professora Lídice Ribeiro a esta pergunta, a partir dos desafios da fé cristã no mundo em crise, esta pergunta: qual é de facto, neste contexto em que nos posicionamos, cientistas da religião, o papel da fé diante desta incerteza e deste medo construído e ampliado mediaticamente? Muito boa tarde a todos. Boa tarde a partir de Portugal, obviamente. Boa tarde, doutor Joaquim Franco. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho. E realmente essa questão do medo é algo que tem ressaltado muito o papel da fé nos tempos modernos, porque a fé, ela pode sim ser aquela que tanto pode trazer mais medo, acirrar o medo, como ela pode também contribuir para melhorar a situação de medo de alguém. Mas uma das questões que eu acho que tem mais me chamado a atenção, já que estamos falando sobre os desafios do mundo contemporâneo, desse mundo em crise, como o senhor colocou muito bem, uma crise que às vezes é até cíclica, mas ela é inesperada, e por isso tem esse nome crise. O grande desafio que eu vejo, e exatamente eu posso colocar um pouco disso da minha experiência pessoal, é o fato do desafio de ser mulher nesse mundo em crise. Como ser mulher na fé cristã nesse mundo em crise. Eu achei isso interessante, porque as suas colocações de medo, porque isso vem direto de encontro ao que eu imaginava mesmo. Eu me vejo aqui nessa proposta, nesse convite que o professor Briços Lino fez,
de estar fazendo parte dessa mesa de encerramento de um Congresso Internacional de Ciência da Religião. Mas, ao mesmo tempo, chama a minha atenção o fato de eu ser a única mulher nesse congresso. Algo que se destaca e é estranho, porque não deveria se destacar. Na verdade, isso deveria ser corriqueiro. Mas a participação ainda de mulheres nesse mundo teológico e de ciência da religião ainda é utópica. Pelo menos essa participação em pé de igualdade. Nesse congresso mesmo, fazendo uma contagem só das pessoas que estão apresentando trabalhos ou participando como moderadores, somos menos, mulheres, somos menos de 30% presentes nesse congresso. E eu não estou contando aquelas que estão assistindo, mas ouvintes, porque esse número, só o professor Briços Lindo que tem a contabilidade. Vejo pela programação isso. Então, isso realmente é algo que ainda gera muita ansiedade, gera ainda o espanto, como foi colocado muito bem para o Joaquim Franco. Eu acho uma situação ainda muito complicada e que precisamos ainda repensar muitas coisas. Apesar de hoje a estatística mostrar que há um equilíbrio no número entre homens e mulheres mundialmente falando, esse equilíbrio não foi ainda conquistado no meio acadêmico. Infelizmente, ainda temos muito poucas mulheres envolvidas tanto em ciência da religião como em teologia, e principalmente menos ainda envolvidas na carreira docente dessas áreas. Né? Vemos aqui algumas aqui trabalhando, mas vemos que isso é muito ainda raro, o que é estranho, porque desde as primeiras religiões a mulher sempre desempenhou papéis essenciais para o seu estabelecimento e manutenção, desde os seus papéis como sacerdotais, papéis como sacerdotisa, profetisas, mas até mesmo meramente instruindo os filhos nos primeiros passos morais e da religião. A mulher ela atuou sempre no estabelecimento e na manutenção das religiões. E até hoje, vemos que as mulheres são a grande maioria entre os fiéis das comunidades cristãs, já que estamos falando de um congresso de cristianismo contemporâneo. E, apesar disso, essas comunidades divergem nos papéis sociais a elas atribuídos. Embora a Igreja Católica Romana reconheça 4 doutoras da Igreja, dessas 4 doutoras são muito poucas perante os outros 36 teólogos doutores da Igreja. E por que isso? Né? Por que tanta minoria? Por que a mulher ainda é vista dessa forma? Não há nenhuma base bíblica que sustente a inferioridade da mulher como estudiosa no ensino teológico. Hoje, uma leitura do texto bíblico à luz das pesquisas arqueológicas tem demonstrado um período inicial de coparticipação de homens e mulheres na liderança dos clãs do Antigo Testamento. Patriarcas e matriarcas trabalhando conjuntamente, cada um com suas capacidades e responsabilidades. Mesmo no Novo Testamento, não há como negar a presença e a atuação feminina no suporte ao ministério de Cristo e dos apóstolos. Apesar disso, a resistência à aceitação de mulheres em papéis de liderança ainda é muito forte em alguns setores do cristianismo. Algumas igrejas têm, nos últimos anos, principalmente no Brasil, revogado a autorização de mulheres para ensinar ou pregar em público, e outras estão restringindo essa atuação sob a presença de um líder masculino reconhecido. As questões envolvidas, na verdade, são muito mais culturais do que bíblicas. Mas se vivemos num momento de crise, vivemos também num período de oportunidade. A crise impõe repensar tradições, buscar alternativas, novas alternativas. Podemos representar menos de 30% dos participantes ativos nesse congresso, mas estamos aqui, estamos representadas. E estamos aqui apresentando comunicações em pé de igualdade com os homens. Veja a comunicação da GNC, foi feita agora. Tão boa quanto todas as outras. Por que somos tão poucas? É mais que chegada a hora de alguns líderes experimentarem a visão como do apóstolo Pedro e regressarem ao ideal bíblico de coparticipação entre homens e mulheres na construção do reino de Deus. Precisamos reler a Bíblia isentos de uma visão androcêntrica para observarmos o quanto as mulheres não são invisibilizadas, como algumas vezes dizem, mas elas desempenham papéis de protagonismo e basilares para a formação do povo de Israel antigo e da própria igreja cristã. O desafio de ser mulher, realmente, hoje, nos dias de hoje, passa por um compromisso não só das mulheres, mas de todos, para que, deixando de lado as tradições de leitura sedimentadas por uma teologia androcêntrica, percebamos que o reino de Deus é inclusivo
e também coparticipativo. Só poderíamos deixar de ter medo dessa participação das mulheres, voltando à questão do medo, que começamos aqui, quando começarmos também a deixar de ter medo de ler a Bíblia com os olhos do coração, e enxergar realmente a participação feminina na Bíblia, no Novo, no Antigo Testamento, e também em toda a trajetória da Igreja Cristã até o século XXI. Muito obrigado pela sua participação e por introduzir essa dimensão tão sensível e tão importante que é o ser mulher no mundo em crise. De facto, quando há pouco falávamos deste mundo líquido por via dos mecanismos relacionais, podemos também enquadrar de facto a forma como estes mecanismos não permitem, ao contrário do que seria de imaginar, que esse equilíbrio que aqui foi reivindicado se estabeleça definitivamente. Nem devíamos sequer estar nesta altura a falar disso. Eu estou à vontade para o dizer, eu sou conselheiro local para a igualdade na terra onde vivo, por convite da Presidente da Câmara, e é um assunto sobre o qual eu me tenho debruçado também em contexto de experiência religiosa, e é algo que ainda hoje incomoda perceber como é que é possível, no atual contexto de experiência humana, sobretudo no mundo, digamos, ocidental, para não usar outras expressões que podem não ser as mais adequadas, neste mundo ocidental de maior abertura, onde se prega a igualdade, não termos o exercício definitivo da igualdade também na experiência religiosa. Obrigado por ter relembrado também os débeis argumentos teológicos, digamos assim, não digo bíblicos, teológicos para a subalternização da mulher. Sou capaz de estar a cometer agora uma heresia diante de alguns teólogos que estão aqui a ouvir-nos, mas lá está, eu posiciono nesta dimensão como sociólogo e cientista das religiões, e quando nós falamos de narrativas do sagrado, estamos a falar do contexto de um sagrado que depende obviamente da experiência humana. Portanto, não se pode imaginar a experiência do sagrado sem perceber em que contexto é que essa experiência do sagrado é narrada. E nós percorremos a história, percorremos o tempo, com a necessidade permanente de ler e reler os textos sagrados, quaisquer que eles sejam, e perceber o que é que eles significam em cada tempo, e depois perceber porque é que eles dizem uma coisa hoje e não dizem a mesma coisa amanhã. Mas esse é um trabalho de exegese hermenêutica, eu por aí não me meto, porque não é de facto a minha função e o meu papel. Mas é importante realçar essa dimensão, que não é só entre os cristãos, embora temos também de ser honestos e objetivos, tenhamos de reconhecer que em contexto cristão, em contexto da religião cristã, já se deram muito mais passos no sentido da igualdade do que propriamente noutros contextos religiosos. Também de outros contextos religiosos se deram esses passos, mas há ainda muitas outras experiências de grupos religiosos onde esses passos não foram dados como foram dados na experiência cristã, não é? Agora, a experiência cristã é um mundo muito vasto, não é? Muito diverso e diversificado, não só do ponto de vista geográfico, mas até do ponto de vista da reflexão teológica. Bom, mas já estamos a ir longe mais. Professor José Eduardo Franco, que gosta tanto de falar da dimensão da globalização e que reflete sobre a globalização e o que é que ela significa quando a analisamos num tempo concreto que é o nosso. Ora, faça favor de entrar a partir deste desafio que nos é feito. Qual é o papel da fé diante desta incerteza que espanta, deste medo que nos faz viver em crise? Muito boa tarde, obrigado Dr. Joaquim Franco pela pergunta, obrigado ao professor Briços Linos pelo convite, cumprimento e saúdo todas e todos que aqui nos acompanham neste Congresso Internacional. Em relação a este tema que é colocado à reflexão nesta mesa redonda e tendo em conta também a dimensão global que ele implica, eu gostava de lançar para a mesa esta reflexão. Como muito bem disse o Dr. Joaquim Franco, vivemos num tempo que foi caracterizado por Zygmunt Bauman como o tempo das sociedades líquidas, que agora são cada vez mais gasosas. Acho que quando se Bauman agora vivesse, talvez diria que ainda estamos mais instáveis. Se a liquidez
marca essa dimensão de estabilidade, fluidez, cada vez que caminhamos para sociedades mais gasosas, e isso é um grande desafio que se coloca naturalmente à fé cristã, e vemos de facto as igrejas, as diferentes igrejas cristãs, as diferentes confissões, preocupadas com este mundo em acelerada mudança. Todavia, é importante, penso eu, ter em conta aquilo que é a matriz identitária do cristianismo. O cristianismo é uma religião redentora, que tem por objetivo a redenção. Logo, a identidade cristã é uma identidade que está relacionada umbilicalmente com a ideia de crise. E, portanto, nasceu precisamente para atender à grande crise da humanidade, à crise da natureza, à crise do cosmos, e, portanto, com o objetivo de restaurar uma harmonia perdida. E, portanto, o que dá dinâmica e dá sentido, portanto, àquilo que é a missão da religião cristã no mundo é precisamente estar em contexto de crise. E é em contexto de crise que o próprio cristianismo se reforça, se renova na dinâmica daquilo que é a perspectiva de fé. E, portanto, a crise não deve ser algo que assuste, mas deve ser precisamente o seu estado de vivência natural na relação com o mundo, com o cosmos, etc. Este ponto inicial gostava de salvaguardar e, portanto, a crise não deve ser estranha à fé cristã nem ao cristianismo, deve ser o convívio natural do cristão em atitude de fé. O mundo de hoje, penso eu, levanta grandes questões, o mundo, numa perspectiva global, levanta grandes questões às confissões cristãs e que tem a ver com as novas percepções contemporâneas que têm suscitado e vão suscitar cada vez mais grandes debates. Portanto, há uma mudança, tem havido uma mudança grande e acentuada das chamadas percepções cosmológicas. Não esqueçamos que agora cada vez mais estamos no esforço humano de descoberta do cosmos, do espaço extraterrestre. E o espaço criado, como ele é pensado e visto na perspectiva dos textos sagrados que fundam as religiões, também definem a mundividência e a cosmovidência, via uma criação muito mais limitada. Agora, de repente, com as viagens espaciais, com os telescópios poderosos que permitem olhar cada vez mais fundo o universo, vemos de repente o planeta Terra, esse jardim, o Jardim Terra, em relação com inserido num sistema solar que faz parte de uma galáxia que, por sua vez, faz parte de uma família enorme de galáxias. Portanto, o espaço criado na perspectiva cristã ampliou-se, hiperampliou-se, e contribuindo cada vez mais para uma apreciação de um descentramento teológico da Terra, na medida em que os textos sagrados colocavam o contexto, que havia o conhecimento científico do espaço naquele tempo, colocavam a Terra no centro. E cada vez mais a ideia de descentramento da Terra é uma das percepções contemporâneas resultantes das pesquisas, da investigação espacial, que vai obrigar a um repensar da relação teológica do lugar da Terra no cosmos. E, portanto, isso levanta questões e também vai levantar questões se, entretanto, se confirmar a possibilidade de existir vida inteligente e vida inteligente noutras galáxias. Isso vai levantar a questão teológica do estatuto da Terra e naturalmente também do estatuto do ser humano como ser inteligente. São questões teológicas que se vão levantar e que já estão em cima da mesa e que também, do ponto de vista da teologia cristã, convém que isso comece a ser pensado. E depois há as percepções antropológicas estão a ser alvo de questionamento, de alteração, com todo o debate sobre a questão do género e dos géneros. Se no século XV e XVI, com as viagens marítimas,
levantou-se questões de caráter antropológico, uma revolução antropológica, com a descoberta de variados povos, diferentes etnias e, como se dizia classicamente, raças e cores, e isso obrigou-me a repensar também daquilo que era o Estatuto do Homem e das diferentes raças humanas, no sentido de reconhecer a mesma dignidade teológica, procurando uma unidade e diversidade. Isso gerou durante séculos um debate grande que, entretanto, se estabilizou e, portanto, toda a teologia cristã teve que entrar em força nesse debate. Atualmente também levantam-se grandes questões que vai obrigar a um debate teológico sobre o estatuto antropológico, para já na relação bipolar que está a ser alterada do masculino e feminino, para uma diversificação dos géneros, como é abundantemente conhecidas. Portanto, grandes questões também teológicas têm que ser repensadas nesta perspectiva de repensar o estatuto antropológico do ser humano. Outra questão importante é a questão da forma como se olha o jardim terra criado por Deus, que o homem foi chamado, na perspectiva bíblica, a cuidar, mas que, apesar de tudo, era esse jardim que devia ser, que o homem era dado a viver, a restaurar, a redimir, a reequilibrar, a harmonizar, e que agora, devido às alterações climatológicas e com consequências ecológicas, cada vez está a se tornar não o jardim terra, mas o inferno terra, em que o homem tem que, o ser humano tem que lidar e se habituar a viver. Outra questão importante também se coloca às diferentes confissões cristãs é a questão da revisão dos papéis tradicionais. Como já disse anteriormente a nossa querida colega e amiga Lidice Maier, a questão nomeadamente do Estatuto da Mulher, mas não só, agora com a revolução decorrente dos debates em torno do género, vai-se levantar também questões para além da participação da mulher e do equilíbrio do papel da mulher e do homem, e também dos outros géneros. E, portanto, essa reflexão se apresenta às igrejas de forma séria, e que as igrejas vão ter que pensar sob pena de viverem fora deste tempo. E depois o processo de revisão, isto vai tudo levar a um processo de revisão doutrinal que já está em curso, feito por diferentes teólogos, e que cada vez se vai bipolarizar entre aqueles que defendem uma revisão e uma atualização doutrinal, tendo em conta aqueles que são os desafios, os contextos culturais contemporâneos, mas também vai provocar o polo oposto, que é do entrincheiramento doutrinal, numa perspectiva conservadora, que já se lê em alguns campos das várias expressões confessionais do cristianismo, desde o catolicismo, passando pelos protestantismos clássicos, até às igrejas evangélicas contemporâneas. E vai haver uma tensão cada vez maior entre a revisão e a atualização doutrinal e o entrincheiramento doutrinal. Passa pela rotina e até pelas formas de vivência litúrgica. Basta ver o que está a acontecer na Igreja Católica em relação do regresso das missas tridentinas e da contestação do Concílio Vaticano II, etc. E depois outro grande desafio, o desafio que eu gostava para finalizar, e que no quadro daquilo que são as grandes questões, no quadro da experiência de globalização que estamos a ver, é precisamente o desafio das migrações, das mobilidades. Das migrações e outros tipos de mobilidades. O mundo, a globalização favoreceu uma aceleração e uma diversificação das mobilidades, e cada vez as fronteiras, sejam elas fronteiras políticas quer outras, cada vez são mais porosas, e cada vez temos que lidar, e as confissões cristãs e a religião no seu todo, a religião cristã no seu todo, tem que lidar precisamente com esta dinâmica das mobilidades, desenvolvendo precisamente um dos valores extraordinários que vem da tradição das religiões abrâmicas, que é o valor da hospitalidade.
do acolher, do congregar, do conciliar e potenciar o convívio harmónico em sociedades marcadas pela integração da diferença. Este é um desafio atualíssimo e que também está a mudar a face da humanidade e que vai cada vez constituí-la não como blocos fechados, mas como unidades dinâmicas intercruzadas por diferentes povos, culturas, modos de estar, de querer, de pensar, e essa humanidade nova cada vez está mais a emergir e cada vez mais vai ser a nossa, e portanto, e a dimensão da hospitalidade cristã tem que ter aqui um papel absolutamente, um desafio fundamental, essa capacidade de acolher e de integrar. Era esta a reflexão que queria deixar nesta mesa redonda. Muito obrigado por essa reflexão, professor José Eduardo, sintetizando aqui essas percepções e desafios que nos foram aqui apresentados, a percepção cosmológica, digamos assim, as percepções antropológicas, onde se encaixa o debate sobre o debate do género, não é? E a partir daí também a derivação para a tal revisão dos papéis tradicionais de que falava a primeira intervenção também, que deriva também deste debate sobre o género, a dimensão da sustentabilidade e do cuidado do planeta Terra, o equilíbrio, e é curiosa essa expressão usada pelo Zé Eduardo, a transformação do jardim no inferno, e isto tudo tem também uma abordagem, uma leitura teológica que se pode fazer. A bipolarização doutrinária, esse é um aspecto muito sensível, sobretudo na vivência cristã, mas eu alargaria até a outras vivências religiosas, não estritamente a cristã. Porquê? Porque a bipolarização doutrinária está muito ligada também, ou o espartilho doutrinário estará muito ligado também àquilo que eu abordava logo no início quando lançava a discussão e o veneno para a mesa, que é o tempo líquido das relações e das ferramentas e dos instrumentos de comunicação que alteram por completo o paradigma da relação religiosa. E aí também entramos na dinâmica das mobilidades. Eu, aproveitando o último interveniente, que é o professor José Bricelino, e sabendo que ele também já refletiu sobre isso, e refletimos ambos sobre isso, eu pegava precisamente nesta última dimensão, que não foi propriamente aprofundada pelo professor José Eduardo Franco, mas que se calhar justificará aqui essa reflexão. A experiência religiosa, como a conhecemos, conforme ela foi construída desde as narrativas escritas até à experiência concreta, são sobretudo relações comunitárias, relações de corpo presente. Ora, o que nós percebemos com a revolução tecnológica é que muitas destas relações estão a ser alteradas, modificadas, há uma metamorfose das relações humanas. E essa metamorfose tem a ver com este novo aprofundamento digital das relações. E se nós tínhamos dúvidas sobre o que é que isso significa, o tempo pandémico que ainda estamos a viver, embora numa fase já diferente, veio exacerbar, digamos assim, a percepção dessa fragilidade da experiência religiosa dentro deste potencial digital e tecnológico que nós temos. Muitas das religiões tiveram de se adaptar ou de se reescrever até em certa medida para evitar a perda da noção de comunidade, mas ao se readaptarem através das novas tecnologias permitidas, que permitem a relação em rede, à distância física, mas na relação concreta, acabaram por criar novos paradigmas de comunicação, mesmo nas comunidades religiosas. Estamos aqui diante, eu defendo um pouco essa teoria, estamos aqui no dialbar de novas experiências do fenómeno religioso, ou melhor, novas experiências do fenómeno comunitário que tem por si só a bandeira da experiência religiosa. Ora, e isso é de facto um momento de crise também para a experiência religiosa. José Bricelino, não sei se pegas nesta deixa e avanças. Força. Obrigado. Gostava de pegar nessa deixa se eu tivesse ideias claras neste momento, mas é um work in progress, é uma reflexão que ainda estou a fazer e não faço ideia de como é que vai resultar essa mudança, o que é que vai resultar, o que é que vai gerar. Tenho algumas dúvidas, não é? Estou a viver dia a dia, a ver essas mudanças, tu muito bem caracterizaste, mas não tenho muito para dizer. Alguma coisa, a minha percepção é que alguma coisa vai mudar, mas não sei como, em que medida, com que consequências, acho que ainda é um bocadinho cedo para dizer. De qualquer forma,
E falando aqui da questão da crise, do mundo em crise, bom, os chineses têm a ideia de que a crise é uma janela de oportunidade, não é? Mas também não ia pegar pela história do medo, que foi, não porque não tenha interesse, é uma perspectiva, é um gancho muito interessante, mas eu iria pegar antes pelo aspecto, uma coisa que eu chamo a frustração. A frustração. E já vou explicar melhor porquê. As igrejas cristãs da Europa perderam relevância, em especial desde a Primeira Guerra Mundial. Porque havia aquela perspectiva no início do século, no virar do século, havia aquela perspectiva do progresso, eram as feiras industriais, era a tecnologia, o avanço da ciência e da tecnologia, estava muita coisa a acontecer, e de repente vem uma guerra brutal, com milhões de mortos, com destruição, etc. Como se isso não fosse suficiente, vieram os totalitarismos a seguir. Portanto, assim, os fascismos, portanto, o fascismo italiano, o nazismo alemão, também o comunismo soviético, portanto, os regimes autoritários, que depois acabaram por levar a uma nova guerra mundial, uma segunda guerra muito mais destrutiva ainda, e muito mais global e muito mais ampla. E, portanto, as igrejas, desde a Primeira Guerra, receberam um impacto muito negativo na Europa, pelo menos, um impacto muito negativo, que se agravou com, digamos, o compromisso dessas igrejas com alguns destes totalitarismos que, entretanto, surgiram, especialmente na Alemanha e na Itália também, e depois com a Segunda Guerra Mundial houve como que um desencantamento, digamos assim, naquela ideia do progresso geométrico que o mundo estava destinado. Então as igrejas, eu penso que o grande desafio das igrejas cristãs, neste momento, em geral, é o desafio da relevância. E eu dividia isto em 3 ou 4 desafios, digamos, mais pequenos ou mais estruturais. O desafio espiritual, porque eu não compreendo como é que uma minoria religiosa, por exemplo, numa sociedade, quer impor uma ética religiosa a toda uma sociedade que não professa aquela fé. Portanto, desde que as pessoas, independentemente da sua fé, tenham liberdade para viver a sua ética religiosa, eu penso que não podem presumir ou não podem pretender impor essa ética, digamos, a toda uma maioria social da sociedade que não tem os mesmos valores. Portanto, isso é uma questão, no âmbito espiritual, penso que as igrejas precisam dialogar mais com a sociedade nesta perspectiva espiritual e também no aspecto cultural. Isto é outro desafio que eu vejo que está perante as igrejas. Nós já estamos cansados de ver constantemente uma espécie de uma guerra cultural das comunidades cristãs ou das igrejas contra as manifestações culturais de quem não tem a mesma fé. E, portanto, as igrejas não têm que dar respostas acabadas sem entender as perguntas, porque isto é é um bocadinho como aquela ideia, aquele slogan que se diz: Jesus é a resposta. Está bem, mas qual é a pergunta? Não é? E, portanto, muitas vezes as igrejas não têm a capacidade de ouvir as perguntas da sociedade, as expectativas, os receios, os medos da sociedade, e têm muita pressa em apresentar respostas prontas, fechadas, acabadas, prontas a servir, sem entender, sem calçar os sapatos das pessoas que estão nessa dificuldade, e, portanto, não podem dar respostas a perguntas que não são feitas, ou sem conhecer as perguntas realmente que são feitas. Depois há uma dimensão também, neste grande desafio da relevância, uma dimensão política. Mas política no sentido da polis. E parece-me que o papel dos cristãos é participar na polis, participar com os seus valores, com a sua ética, etc., com a sua forma de estar, participar, mas não substituir a polis. Nós agora estamos a viver, mais nas Américas, não é? Um bocadinho esta tendência de pensar que as igrejas têm que estar no poder.
por diretamente ou por interposta pessoa, não importa quem seja a pessoa, nem sequer, digamos, a envergadura ética dessa pessoa, desde que a pessoa diga que sim, que aceita os nossos valores ou que vai defender os nossos valores. Então, a ideia é um bocadinho de estar no poder. Ora, a Igreja nunca, quando esteve no poder, ou quando esteve próximo do poder, deu-se sempre mal, isso deu sempre mau resultado. E, portanto, penso que o problema da Igreja não é alcançar o poder, mas é participar na polis, participar com o seu exemplo, com o seu testemunho, com a sua ética, com a sua participação cívica e não querer substituir-se, digamos, a quem quer que seja ou outros atores sociais. E, finalmente, há um aspecto, há também um desafio social que em si mesmo é muito complexo neste aspecto da relevância. Por exemplo, qual é o papel social do idoso? Eu estive ligado às universidades séniores durante muitos anos, fundei uma e várias vezes refleti sobre isto. O papel social do idoso nas sociedades ocidentais não tem grande relevância, ao contrário das sociedades mais, digamos, primitivas, em que o idoso é um estatuto. Nas sociedades ocidentais, a pessoa deixando a vida ativa deixa de ter valor económico, deixa de ter valor produtivo e logo, perante o facto do conhecimento estar em suportes, digamos, em suportes digitais, em livros, etc., coisas que não acontecem nas sociedades em que o conhecimento é transmitido de forma oral, na oralidade, então estas pessoas não são importantes, deixam de ter importância, digamos assim, apesar de serem repositórios de sabedoria. Mas também dentro do desafio social, da relevância, as questões de género, que já aqui foram faladas. Posso dizer, por exemplo, na minha comunidade, que é uma comunidade de tradição protestante, a liderança da comunidade tem 4 homens e 3 mulheres. Mas isto não aconteceu por uma questão de cotas, aconteceu de uma forma natural. Há 20 anos não era assim. Aconteceu de uma forma natural. Aliás, quem ouviu a minha conferência hoje de manhã, logo cedo, ouviu eu dizer que a primeira pessoa convertida à fé cristã na Europa foi uma mulher chamada Lídia, que era uma pessoa ligada à indústria da moda, diz que era vendedora de púrpura. Ora, a púrpura era uma substância própria para tingir tecidos, e quem vestia de púrpura eram as pessoas importantes, não era o pé rapado, não era uma pessoa pobre qualquer. Era uma estrangeira, porque ela era de Tiatira, da Ásia Menor, e estava na Macedónia, e era imigrante. Portanto, e nós olhamos para algumas igrejas hoje, como é que elas tratam as mulheres, como é que elas tratam as pessoas ligadas à moda, como é que elas tratam os estrangeiros, como é que elas tratam os imigrantes. Portanto, há que refletir, se a Igreja quiser, se as igrejas quiserem vencer o desafio da relevância, também têm que vencer a questão, ultrapassar, como já foi dito aqui também pelo professor Zé Eduardo, das questões de género, não é? A posição da criança, também a forma como nós olhamos para as crianças, o valor da criança, a questão dos migrantes e dos refugiados, a questão do ambiente, todos estes aspectos são todos eles desafios, digamos assim, que se enquadram, a meu ver, na minha leitura, num desafio, podemos chamar o grande desafio, que é o desafio da relevância. Portanto, as igrejas cristãs não têm hoje a relevância que já tiveram no passado, por circunstâncias históricas, por erros cometidos no passado, como eu falei, de envolvimentos entre as duas guerras, de envolvimentos com totalitarismos, não é? Como foi o caso do nazismo alemão, por exemplo, que é um caso flagrante, em que deram o seu aval a pessoas a líderes políticos que foram das maiores desgraças que o mundo já viu, e, portanto, erros cometidos no passado e também uma dificuldade em ler os tempos, eu penso que tem que haver uma releitura, o professor José Eduardo já falou nisso, uma releitura, digamos assim, uma reinterpretação do tempo que nós estamos a viver, dos problemas sociais atuais, em vez de dar respostas fechadas e acabadas, nós ouvirmos as perguntas primeiro e então, a partir dos princípios,
bíblicos, éticos e teológicos que constituem o centro da fé cristã, procurar oferecer à sociedade as respostas adequadas e as respostas que eles precisam de ouvir, sempre numa perspectiva de uma teologia da esperança, de uma teologia positiva, de uma teologia que não se limita apenas a condenar, mas limita-se a ajudar, a integrar e a incluir. E, portanto, no momento em que as igrejas tiverem vencido este grande desafio da relevância, então elas ocuparão o seu lugar, um lugar realmente relevante que devem ter, que podem ter e que só não têm hoje por algumas circunstâncias que eu acabei de citar. Muito obrigado, José Brito Celino, por essa reflexão e pelo upgrade que acabaste de fazer aos desafios que foram já aqui apresentados. É curioso que começaste por falar da dimensão da frustração, para logo a seguir injetar no veneno da mesa o desafio da relevância. E essa relevância, lá está, cruza-se também com este mundo muito plasmoso, muito multifacetado, de uma diversidade, de uma multiplicidade de estímulos que colocam a experiência religiosa ao nível de outro tipo de experiência e de outro tipo de dimensões humanas. Aliás, é muito curioso que, se nós formos às redes sociais, percebemos que temos no rol das redes sociais, de qualquer rede, de qualquer mecanismo, temos aquilo que vai entrando, enfim, com a manipulação do algoritmo, aquilo que vai entrando é em pé de igualdade. Então, depressa temos uma notícia importante sobre a religião que nos diz respeito, como de repente temos qualquer outra coisa que não tem nada a ver, que é sobre um gato que subiu a uma árvore. Portanto, há toda uma nova forma de ver o mundo que nos rodeia, que coloca o supérfluo ao lado do que é particularmente relevante, dando ao supérfluo a relevância que o que é relevante não tem. Portanto, e é por aqui que também a religião tem de se repensar e de se redizer. Mas quando disseste logo frustração no início, veio-me à memória uma reflexão do próprio Lipovetsky, que no livro A Sociedade da Decepção, e eu agora estava aqui no outro computador a ver onde é que estava essa expressão dele, e fui buscá-la e encontrei aqui, onde ele também, aprofundando essa sociedade da decepção, não vale a pena estarmos aqui, certamente alguns conhecerão a reflexão que Gil faz deste mundo de decepção, onde ele diz que a sociedade da distração e do bem-estar, que é aquela em que nós também mergulhamos quase acriticamente, coabita com o aprofundamento da dificuldade de viver e do mal-estar subjetivo. E depois acrescenta mais, falando sobretudo da religião, que a religião nunca impediu os sofrimentos e o fogo da amargura, mas ninguém negará que ela conseguiu constituir um refúgio, um auxílio, um apoio de peso perante as provações da existência. Mesmo que a fé em Deus não desapareça, tudo indica que a religião já não tenha o mesmo papel consolador. E aqui estamos no tal desafio que tu colocavas, José, que é a capacidade que a religião tem de se enquadrar neste mundo de múltiplos estímulos, em que está em pé de igualdade com outras dimensões da vivência e da experiência humana, na sua dimensão espiritual, para responder às perguntas do mundo, às perguntas difíceis do mundo, às tais perplexidades que também geram medo, para perceber que tem de ter também um papel social e político relevante nos padrões que tu definiste, mas tem de o ter, e de conseguir comunicar esta teologia da esperança. Não é só um desafio do cristianismo, mas é nesse padrão que aqui estamos a falar da dimensão do cristianismo. E tudo isto, permitam-me sublinhar a ideia que eu trouxe aqui no início, porque é de facto uma reflexão que eu tenho feito num tempo de encurtamento do tempo, em que não há espaço para esta reflexão, em que as religiões não têm tempo e espaço para esta reflexão. A resposta ao imediato é imediata, e quem não responde no imediato perde o caminho, já está atrás do prejuízo. E muitos destes problemas que aqui levantaram, na minha perspectiva, sobre as respostas ao mundo que não são dadas, porque exigem a tal programação de um pensamento sábio, de uma experiência que só por si traz logo uma abordagem conservadora à leitura do tempo presente e à novidade, faz com que haja uma derrapagem no tempo adequado para a resposta. E esse é um drama de todas as religiões. E é muito fácil verificar que até no movimento cristão há depois células cristãs que
se apressam a dar essas respostas, mas depois percebemos que essas respostas apressadas são apenas um imediato, tão imediatista como o imediato que pretendem responder. Não são, de facto, respostas concretas. São apenas uma espécie de tática para estar sintonizada, mas, na verdade, não estão sintonizadas com o mundo. Estão apenas a responder taticamente para uma resposta que se quer emotivamente o suficiente para cativar os incautos e cair numa certa ratoeira do tal populismo que também invade a dimensão religiosa. Passámos muito da era escrita para a era do ciberespaço num instante, e esta era do ciberespaço para as religiões levanta aqui um problema gravíssimo, que é de já não termos a realidade como uma realidade ponderada, escrita, já racional e menos emotiva, mas pelo contrário, voltamos a ter a emoção exacerbada, voltamos a ter cenários de pós-verdade, de mitos fabricados, de ideias e bolhas que deturpam por completo aquilo que é o propósito do pensamento religioso, que é procurar a racionalidade dentro de uma experiência que não se diz, mas que se vive. Portanto, há aqui um paradoxo muito complexo que a experiência religiosa e os pensadores das religiões têm de enfrentar. Bom, eu deixava aqui espaço àqueles que estão a participar a fazerem perguntas, se assim o entenderem, seja como for, não temos já muito tempo, portanto, se alguém quiser fazer perguntas aos intervenientes na mesa, tendo em conta as ricas intervenções que tiveram, estão à vontade para o fazer agora. Aceitaríamos aqui a inscrição de 2, 3 perguntas no máximo, se as houver, e depois encerraremos esta mesa. Não sei se concordas com isto, José, mas creio que é possível, não é? Sim, sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta, se for possível. Sim, sim, força. Seria para a professora Lídia. Nós estamos a presenciar no momento uma questão que envolve o Afeganistão e, em especial, o prejuízo das mulheres que lá vivem e que, embora tenha havido uma certa promessa por parte dos talibãs que permitiriam que as mulheres, as crianças, as raparigas voltassem às escolas, isto não tem vindo a ser concretizado. Então, é uma coisa que ainda está no futuro. Então, nós vemos uma sociedade religiosa, não cristã, mas extremamente machista. E, ao mesmo tempo, nós temos uma sociedade, o Afeganistão, que é muito dependente de recursos externos, financeiros e outros, para poderem fazer frente às necessidades do seu povo. Então, como é que as sociedades cristãs, por exemplo, a Europa, América do Norte, América Latina, podem pressionar de alguma forma ou fazer com que a nossa voz cristã, nossos princípios cristãos, no que diz respeito à mulher, possam ser observados por estes grupos radicais, mesmo que sejam de outras religiões islâmicas, mas que dependem financeiramente em outras áreas de comunidades cristãs como a nossa. Muito bem, eu creio que os intervenientes assinalaram essa resposta, essa pergunta do Luís Alexandre, creio que é o Luís Alexandre. Eu tenho aqui indicação pelo chat que o António Pena também quer fazer uma intervenção. Sim, certo? era apenas, quer dizer, depois de ouvir esta parte final, procurar racionalidade, antes o nosso, enfim, o nosso guia disto tudo, Brice Geline, falar duas coisas que me parece desafiar da relevância desta problemática toda. Antes de ter ouvido a Lídice. E depois também, enfim, em relação ao papel social do idoso, pronto, eu penso que sou o mais velho daqui destes grupos todos,
Eu tenho 85 anos e tenho aqui a minha mulher ao lado agora, que enfim, na sua cadeira de rodas, mas também gostou de estar a ouvir, porque a empregada saiu agora às 18 horas. Eu queria lhes dizer que realmente estas 3 pessoas que falaram agora sobre isto lançaram tudo. Portanto, é possível fazer as coisas. Eu estou aqui porque sou membro emérito aí do Centro de Investigação ligado às Ciências da Comunicação da Lusófona. O professor aceitou a minha proposta. Eu propus, ou seja, eu vou atrás das coisas e consigo. Agora, estou aqui leitor, porque quando no meio eu faço as coisas à hora. Portanto, os idosos também têm uma carreirinha aberta, é preciso percorrê-la. Olha, foi muito bom, muito obrigado e boa tarde a todos. Muito obrigado, António, por essa intervenção simpática. Muito obrigado. É a voz sábia também, não é? A idade também traz essa legitimidade acima, não é? Acrescida. Mais alguma pergunta queiram fazer? Para depois passar só uma ronda final aos nossos membros da mesa, a partir destes desafios. Se não houver, avançamos já então para... Eu creio que a professora Lídice será mais adequada para responder à pergunta que foi feita pelo Luís, certo? Força. Certo. Bom, doutor Luís Alexandre, eu acho que a minha resposta não vai atender o que você gostaria de ouvir. Eu sou antropóloga. E como antropóloga, eu compreendo que cada cultura deve ser respeitada também como ela é. Eu acho que uma intervenção cristã dentro do Afeganistão para que moldemos a cultura do Afeganistão a partir da cultura cristã sempre será negativa. É muito interessante o fato de que tivemos esse período de 20 anos nos Estados Unidos regendo o Afeganistão. E agora, com a saída dos Estados Unidos, a opção foi retornar à cultura que eles conheciam. Então, vemos que a presença americana, cristã, lá dentro, não fez diferença. Não mudou em nada. Essa é a minha visão como cristã e como antropóloga. Eu concordo muito com o que o professor Briços Lino acabou de colocar também na sua fala, muito interessante, quando ele diz que no conselho de sua igreja há uma equidade entre homens e mulheres, mas que isso foi conquistado de uma forma natural. Se o Afeganistão, por si só, agora que eles já conheceram o outro lado, conheceram os Estados Unidos cristão, conheceram essa possibilidade de outras questões culturais, se dentro do próprio Afeganistão começar uma espécie de uma revolução interna, uma mudança interna, isso pode mudar muita coisa, isso pode gerar muita mudança. E já está gerando. No caso das moças, as moças e mulheres e crianças, meninas do sexo feminino, estão estudando conquista, ganharam conquista de estudar e continuam estudando. O que mudou? O que mudou é que a exigência agora é que fiquem em salas separadas, que se usa o hijab, em alguns casos até burca, mas algumas conquistas se mantiveram. Então eu vejo que a cultura precisa ser respeitada, assim como, pensando como teóloga agora, tá? Saindo da antropóloga, vamos à teóloga. Deus usou e continua usando a cultura para falar aos povos. Deus usa elementos culturais para atingir desde povos diferenciados. Então, da mesma forma, eu acredito que não é realmente papel do mundo cristão influenciar ou entrar de uma forma invasiva no Afeganistão e mudar as questões do Talibã, a não ser que isso venha a ofender os direitos humanos. A partir do momento em que não está sendo denegrida a morte de ninguém, não está sendo assassinado nenhuma das moças, mas só que é uma questão cultural, uma mudança da forma de estudo, então tem que estudar separadamente, vou ter um direcionamento talvez do que é ensinado, o que pode ser aprendido pelas mulheres. Isso eu não vejo como sendo nenhuma necessidade de uma intervenção cristã. Agora, há missionários lá? Há missionários que continuam lá dentro, apesar da saída de tanta gente. Eu mesmo conheço um padre trinitário que está lá como agente secreto, escondido, ainda evangelizando dentro do Afeganistão, evangelizando lá no mundo dos talibãs. E provavelmente deve existir evangélicos lá também, que eu não tenho conhecimento, ainda também como agentes secretos.
Essas pessoas, sim, vão ensinar modos de pensar diferenciado, e isso pode trazer mudanças, mas tem que ser uma coisa paulatina e tem que nascer da cultura. Mas essa é a minha forma de visão, como antropóloga, como cristã e teóloga. Talvez o professor José Brício Lino tenha outra maneira de responder essa questão. Pois, eu tenho a impressão que não. Nem o José Brito nem o José Eduardo Franco. Eu julgo que concordam completamente com o professor Alíris, certo? Sim, sim. 100%. Naturalmente. Claramente. Estás sem som, não se ouve. Mas apelo também aqui ao sentido do historiador José Eduardo Franco, que pegando nesta deixa da professora Alíris, que esta pergunta também é quase retórica: se devem ou não as religiões ser instrumento invasivo de imposições culturais, sabendo nós de antemão, pela história contada, que para o bem e para o mal, o papel das religiões, quando também for um instrumento invasivo, acabaram por desencadear sociedades, culturas e ambientes, para o bem ou para o mal, que também constroem esse mundo mais, chamemos-lhe, civilizado, e é muito perigoso dizê-lo, em que vivemos. Quer dizer, até hoje falamos de direitos humanos, nós sabemos que os direitos humanos têm um processo todo que teve muito sangue, teve muito sofrimento, teve imposição, mas não nos podemos esquecer que os próprios direitos humanos resultam de toda uma experiência da qual não se pode extrair o sumo, por exemplo, judaico-cristão, que constituiu toda uma civilização que nos trouxe até aqui também. Até que ponto, quais são os limites, José Eduardo, da religião ou dos protagonistas religiosos poderem estar num processo quase de educação que mais pode também ser de imposição cultural para transformar o mundo? Muito obrigado. Em primeiro lugar, nós tendemos muitas vezes, quando falamos de religião, separar religião e cultura. Religião também é cultura. E, portanto, deve-se não esquecer isso. Aliás, a religião foi a grande produtora matricial de cultura humana, começando logo, como sabemos, temos cá um antropólogo abrealizado, que é a professora Lídia, sabe muito bem que os inícios da cultura humana estão nos ritos funerários, em toda a primeira expressão da experiência do sagrado, da relação com o sagrado. Muito naturalmente, quando as grandes... Mas nós temos, esta pergunta está muito marcada por aquilo que foi toda a deriva das religiões que têm ADN universalista e expansionista, nomeadamente do cristianismo e o islamismo, que tiveram a tentação de, com a mensagem religiosa, também levar consigo uma civilização e impor uma civilização. E deu origem, portanto, a muitos problemas que são todos conhecidos. Uma das grandes conquistas dentro do cristianismo e dentro daquilo que tem sido o debate e a reflexão, naquilo que é a relação da religião com as culturas, uma das grandes conquistas, até do ponto de vista das metodologias missionárias, tem sido a metodologia da enculturação, em que a mensagem religiosa se enquadra na cultura e recebe também dessa cultura, porque, como muito bem disse a professora Lídia, disse, podemos usar uma perspectiva cristã, Deus também se diz culturalmente e, portanto, todas as culturas podem dar um contributo para, de algum modo, também ajudar a exprimir aquilo que é o essencial da mensagem, neste caso na perspectiva cristã. E, portanto, atualmente foi um grande progresso do ponto de vista daquilo que é a forma de anunciar a mensagem do cristianismo, essa metodologia missionária da enculturação, que tem na base precisamente esse respeito pelas diferentes culturas e tentar que a transmissão da mensagem não desestruture aquilo que é o essencial da cultura de um povo, antes dialogue e também receba contributos dessas mesmas culturas. E, portanto, isso tem sido um dos maiores progressos da antropologia, podemos dizer assim, da antropologia missionária. Agora, do ponto de vista daquilo que tem sido dito e na questão com o mundo contemporâneo e as grandes questões, e falando daquilo que muito bem disse o nosso querido colega José Brício Lino, a questão da relevância e também associada à questão da visibilidade,
Mas da relevância fundamentalmente, é fundamental que as religiões, cada vez mais, e a religião, estamos a falar aqui da fé cristã, seja capaz de intervir no espaço público e produzir, a partir da perspectiva da fé, mas também dialogando com aquilo que são as novas tendências filosóficas, com as correntes contemporâneas, no plano filosófico, antropológico, etc., de compreensão do ser humano do mundo, do cosmos e da natureza, contribuir para produzir pensamento relevante para guiar o mundo contemporâneo, portanto, naquilo que são os grandes desafios nas estradas escuras do futuro que se apresentam entre nós. E, portanto, é fundamental, o grande desafio, talvez, para a religião cristã, é se tornar relevante em termos de produção de pensamento, pensamento crítico, para construir uma cultura como transfigurada à luz daquilo que é a perspectiva da fé cristã. Porque a fé cristã, na sua intervenção cultural, nas diferentes culturas, visa a chamada transfiguração cultural, para dar aquele sentido, aquele plus que a mensagem de Cristo traz. Mas para isso também tem que ser associado, e aqui entram precisamente o que estamos aqui também a fazer, neste Congresso do Cristianismo Contemporâneo, é fazer um diálogo em termos de uma relação entre ciência e fé, que permita também pensar a cultura contemporânea, intervir nela e dar guias de orientação para o homem contemporâneo, mais de que impor, porque a questão do impor é algo do passado e que cada vez tem menos sentido, e sabemos que é contraproducente numa perspectiva de visão da relação com o mundo, numa perspectiva integradora, plural, respeitando a diferença e a diversidade dos povos, das culturas e maneiras de estar, e é cada vez mais fundamental que essa intervenção, esse contributo na praça pública para intervir nas culturas contemporâneas, seja um estar com, o refletir com, e dar o contributo que a riqueza, o tesouro que a fé cristã traz para ajudar a contribuir para transfigurar as culturas, porque o grande sentido da mensagem cristã é a transfiguração das culturas humanas, com tudo isso o que significa. Mas isso é uma procura, um caminho que se faz em cada tempo, em cada contexto. E nós estamos num contexto que exige também realmente uma nova atitude, mas tem que ser uma atitude não de vir de cima e impor, mas de caminhar ao lado com. E apresentando uma proposta que se acredita que pode ser uma mais-valia para a humanidade, para as culturas, para a dignificação dos seres humanos, na relação equilibrada com a natureza. E, portanto, esta é a minha perspectiva sobre o assunto. Obrigado, José Eduardo. Bom, eu passava, para concluirmos esta mesa e este congresso, passava a palavra ao professor José Brito Celino. Força. Ok, eu vou ser muito rápido. Concretamente, penso que as igrejas cristãs deveriam, de uma forma muito especial, ouvir os jovens. As estatísticas nos Estados Unidos dizem que as gerações mais novas estão a ser perdidas para a fé cristã. Mas, ao mesmo tempo, quando nós lemos, por exemplo, uma socióloga das religiões, como a professora Danielle Hervé-Léger, diz que há um processo de não apenas desinstitucionalização religiosa, mas de desidentificação religiosa. Quer dizer, antigamente, os filhos de uma família protestante eram protestantes. Os filhos de uma família católica eram católicos. Agora não é assim. Diz ela, na Europa, a tendência não é essa. Por outro lado, também ouvir os velhos. E velhos, isto é uma palavra que não tem qualquer coisa de pejorativo, muito pelo contrário. Ouvi-los para quê? Para não desperdiçar a sua sabedoria e os seus saberes. As sociedades ocidentais
deitam os velhos no lixo, praticamente, a bem dizer, e, portanto, estamos a perder um capital tremendo nesse aspecto. Depois, outro aspecto muito importante, penso eu, que é defender os excluídos da sociedade. Ou seja, as pessoas que estão marginalizadas pelos processos sociais, e que tantas vezes são excluídos, não se conta com eles. Alguns são invisíveis, outros nem tanto. Pronto. Depois, finalmente, aquela máxima que Jesus ensinou, que é amar os inimigos. Quer dizer, a Igreja não pode querer impor-se à força das armas, nem à força da guerra, nem à força da guerra verbal, nem à força dos votos, a Igreja tem que subsistir por si própria com os seus argumentos próprios. O profeta Zacarias dizia que não era por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não é? Portanto, é através do Espírito Santo que a Igreja pode, digamos, tornar-se relevante no mundo, mas este aspecto de amar os inimigos é fundamental. E, sobretudo, voltar à simplicidade do Evangelho. No fundo, quando nós olhamos para o Sermão do Monte e olhamos para a prática de muitos grupos religiosos hoje que se, enfim, reivindicam do cristianismo, nós vemos que uma coisa não bate certa com a outra. Portanto, há qualquer coisa aqui que se perdeu. E, portanto, o back to the basis, voltar às bases do Evangelho, acho que é fundamental para que a Igreja volte a ter a sua relevância, não uma relevância política no sentido de visibilidade, mas uma relevância espiritual e uma relevância concreta na vida das pessoas e das sociedades. Muito bem, pronto, em termos de mesa estamos conversados. Eu quero agradecer a todos em nome do Instituto de Cristianismo Contemporâneo, do qual faço também parte, e em nome do Departamento de Ciência das Religiões e da Universidade Lusófona, agradecer a participação de todos. Tivemos aqui o desafio de debater a fé cristã no nosso tempo, a pensar no tempo que vem, tendo sempre essa ideia de que as antigas questões continuam a ser questões e lançam sempre novos desafios. Assim tínhamos essa capacidade de pensar racionalmente o próprio fenómeno religioso e, neste caso, toda a experiência e vivência cristã. Eu, só mesmo para concluir, passava a palavra ao presidente do Instituto, ao coordenador do Instituto, melhor dizendo, para as palavras finais deste congresso, esperando ansiosamente que estejam no 3º congresso do Instituto de Cristianismo Contemporâneo. E que seja presencial, já agora. Presencial. Agradeço a todos, quero agradecer a todos a participação, não apenas as pessoas que participaram nesta mesa e o Dr. Joaquim Franco, que é sempre um companheiro nestas coisas e importante. Uma palavra muito especial para o professor José Eduardo Franco, que é o nosso presidente da Comissão Científica do Congresso, já foi do primeiro, e que nos honra com a sua presença, a professora Lídice e todas as pessoas que moderaram as mesas, todos os comunicadores e comunicadoras, agradeço, os conferencistas também, todos aqueles que assistiram, todos aqueles que de alguma forma que fazem parte da comissão organizadora deste congresso, todos aqueles que de alguma forma ajudaram na organização, e ao professor Paulo Mendes Pinto, que era para estar aqui, mas não conseguiu estar. Agradeço também a confiança. E quero dizer que o Instituto de Cristianismo Contemporâneo vai continuar a fazer os seus congressos, periodicamente, as suas jornadas científicas, vai continuar a publicar a revista de Teologia Ad Eterno também, e fazer o seu trajeto, assim como a Ciência das Religiões da Universidade Lusófona, e agradeço também no bate-papo os comentários muito elogiosos que os participantes fizeram agora. Desejo a todos muita saúde neste tempo ainda pandémico, e tudo bom e espero rever-vos brevemente, rapidamente. Entretanto, só dizer que, portanto, as atas do Congresso vão ser publicadas online e depois daremos conta a todos, para todos terem acesso. Ok? Um abraço a todos, até à próxima, muito obrigado pela vossa presença e colaboração. Muito obrigado. Obrigado. Tenha.
Obrigada.